A gente precisa trazer detalhes sobre o 46º dia de guerra no Oriente Médio. O ministro da Segurança Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, ele fez uma declaração nesta terça-feira alertando sobre o erro de um possível acordo que estaria em andamento entre o governo de Israel e o Hamas para libertar os reféns. Segundo ele, esse pedido de cessar-fogo feito pelos terroristas pode representar um erro estratégico, semelhante ao que foi cometido no acordo de Shalit em 2011. O Shalit, mencionado pelo ministro, foi a negociação onde Israel liberou mais de 1.000 prisioneiros palestinos e gerou implicações para a segurança dos judeus a longo prazo. Esse tema é importante, inclusive, para a gente tratar com os nossos comentaristas, mas também com uma convidada especial, a brasileira Karen Rosenthal Nigri. Ela mora, inclusive, próximo à cidade de Modi'in, que fica, inclusive, relativamente próximo à Cisjordânia, a fronteira com a Cisjordânia. Karen, seja muito bem-vinda mais uma vez aqui à Jovem Pan News. Obrigado pela gentileza em nos atender. Obrigada, Daniel. Obrigada pelo convite, pelo espaço novamente. Um prazer sempre falar com vocês. Prazer é nosso. A gente conversou com dezenas de brasileiros ou israelenses que falam português e, desde o início, essas pessoas manifestaram apoio ao governo de Israel e também ao exército israelense nessa ofensiva ali na faixa de Gaza. Agora a gente está acompanhando essas negociações e tratativas para um possível cessar-fogo com o objetivo de libertar esses reféns, mais de 200 reféns que estão com o Hamas. Você, particularmente, e a população, de maneira geral, como receberam essa informação? Há um apoio popular em torno disso ou não há consenso, como nós vimos, pelo menos, no governo, um ministro do próprio governo se manifestando contra essa possibilidade? Então, Daniel, eu acho que para entender a posição da sociedade israelense, acho que vale a pena trazer os detalhes que foram passados até agora pela imprensa israelense a respeito dessa negociação, né? O governo está agora reunido, depois de ter tido uma reunião do gabinete de guerra, depois uma reunião em seguida do gabinete de emergência, e agora o governo inteiro está reunido, discutindo justamente esse acordo, e os termos do acordo fazem muita diferença, né, na hora da sociedade como um todo, dos políticos e do governo avaliarem. Então, o que está se falando aqui é que seria um acordo que Israel receberia 50 reféns de volta, entre crianças e mulheres, em troca de 4 dias de cessar-fogo. E além de 4 dias de cessar-fogo, também seriam liberados prisioneiros palestinos de Gaza, mulheres e jovens de 16 a 18 anos. Seriam prisioneiros sem sangue nas mãos, ou seja, que não cometeram assassinatos. Os crimes deles foram outros tipos de crime, e uma relação de 3-1. Então, para cada refém israelense, 3 presos palestinos do Hamas. E, além disso, um cessar-fogo de 4 dias. E como é que seria feito? E entrada de caminhões de ajuda humanitária, principalmente de combustível. E como é que seria feita essa entrega? São, a princípio, grupos de 12 a 13 reféns seriam liberados a cada dia, porque o Hamas diz, inclusive, que eles não sabem onde estão todos os reféns que são incluídos nessa negociação, né? Todas as mulheres e crianças. Então, o número é de 50, que seriam liberados ao longo desses 4 dias em grupos de 12 a 13, e esse número pode chegar até 100. Esse é o acordo, de 50 a 100, ou seja, poderia chegar até 8 dias de grupinhos sendo liberados. Israel estima que tem mais ou menos 80 pessoas que se incluem nesse grupo de mulheres e crianças, mas o acordo vai até 100. Se o Hamas for encontrando esses reféns extras, então o cessar-fogo vai sendo estendido para cada 12, um dia mais de cessar-fogo, com esse limite de 8 que eu falei. Além disso, Israel se comprometeria a, durante 6 horas por dia, não fazer nenhum tipo de vigilância aérea de Gaza. Então é como se a gente ficasse cego, né, em relação ao que está acontecendo ali. E por conta desses termos todos, né, tem muitos pontos a serem levantados e críticas. É uma situação muito delicada, né? A gente aqui fica... Eu não queria estar no lugar nem das famílias,
e nem do Netanyahu e do governo, porque é escolha de Sofia, né? A gente realmente fica sem saber. Mas uma pesquisa que saiu agora há pouco aqui na imprensa indica que mais ou menos, do público em geral israelense, cerca de 53% das pessoas estão a favor, 32% contra e uns 15% que não sabem. E o interessante é que, entre as famílias dos sequestrados, a gente imaginaria que seria unânime, né? Que todos iriam estar apoiando, mas não. Existem famílias que são contra, principalmente famílias que não são incluídas nesse grupo, que imaginam que os seus entes queridos vão ficar prejudicados a partir do momento que aconteça a liberação de uma parte dos reféns. Então, e tem gente que por ideologia também acha que não é um bom acordo. Então, a maioria é a favor, mas tem gente que não está achando que é um bom acordo. Entrevista importante com a Karen Rosenthal Nigri, trazendo detalhes sobre essa negociação em curso para um cessar-fogo atrelado à libertação de reféns. Um giro de perguntas com os nossos comentaristas. Vamos começar com Cristiano Beraldo. Você, Beraldo. Karen, boa noite. Nessa matemática do acordo, né, de 3 terroristas sem sangue nas mãos para um judeu que não tem absolutamente, quer dizer, viu o sangue dos seus familiares correr, né, dos seus compatriotas correr, claramente cria aí um desequilíbrio, até porque a população da faixa de Gaza, a população ali sob comando do Hamas, ela é extremamente numerosa, né, para o espaço terrestre que eles têm. Imagino que a população de Israel hoje não vai se opor a qualquer tipo de acordo que traga de volta para casa os reféns que estão ali sob comando do Hamas. Mas, na sua avaliação, qual será o saldo político posterior a isso? Como é que você enxerga a política de Israel convivendo, uma vez sanado esse conflito, convivendo com essas concessões, com a própria falha que houve no dia 7 de outubro? Como é que vai ser esse dia seguinte, na sua opinião? Olha, não tem dúvida que uma foto, depois da vergonha que foi o ataque, né, que foi, enfim, os ataques do 7 de outubro para o governo israelense, para toda a área de segurança israelense, eu não tenho dúvida que uma foto com 50 sequestrados libertados é um ativo, né, é uma conquista positiva para quem está no governo, para quem faz parte do governo. Mas a gente tem que pensar que esses acordos, a gente tem que tentar olhar para o futuro, né? Como é que um acordo desse tipo influencia daqui para frente, né? Os próximos anos, as próximas gerações, porque você, sem dúvida, estabelece uma base inicial de negociação daqui para frente que pode ser bastante perigosa. A gente, como você mencionou, né, casos anteriores, o caso do Gilad Shalit é um caso famoso porque é relativamente também recente, mas tiveram outras histórias de sequestros e trocas por prisioneiros, mais ou menos na mesma proporção do Gilad Shalit, que foi 1 para 1.000 e tantos, e como o Daniel mencionou na introdução, a maior parte, metade dos prisioneiros soltos no esquema, no acordo da libertação do Gilad Shalit, voltaram a cometer atos terroristas com sangue nas mãos, inclusive o Yahya Sinwar, que é o líder de todo esse ataque que aconteceu no dia 7 de outubro, ele foi solto nessa negociação. Então, você abre um precedente, o precedente já foi aberto, né, na verdade, mas você reforça a ideia de que Israel negocia com terroristas quando tem cidadãos sequestrados e de que talvez valha a pena para grupos terroristas continuarem insistindo nessa tática de visar sequestrar israelenses, civis ou militares, porque eles vão ter em troca coisas positivas. Então, assim, para o governo tem esse lado, né, principalmente para o primeiro-ministro, tem esse lado de conseguir mostrar para o público israelense uma conquista, que é trazer de volta parte dos sequestrados. Mas a preocupação da ala mais à direita do governo, né, como se costuma dizer, que é o Ben-Gvir, o Smotrich, que já anunciaram que são contra, eles têm pontos que é difícil você desconsiderar também, né, que eles falam, por exemplo,
Como é que eles justificaram essa avaliação deles de que seria um erro essa negociação? Eles dizem que, primeiro, que se o Hamas está aceitando fazer essa negociação, então isso mostra que a pressão israelense militar está funcionando, né? Eles estão se sentindo pressionados, então por que não continuarmos a pressionar e conseguirmos um acordo que traga de volta todos os reféns? Esse é um ponto. O segundo ponto, você coloca em risco os reféns restantes que ficaram lá. O Hamas já disse que não vai libertar soldados, isso está fora de cogitação para eles nesse momento. Então, nenhum dos libertados, mesmo as mulheres, são soldados. Então, você coloca em risco e numa posição desvantajosa esses reféns que vão ficar lá. E, por outro lado, que é uma questão muito relevante aqui em Israel, que eu acho que talvez seja a mais relevante, você diminui a pressão internacional, ao contrário, você aumenta a pressão internacional por um cessar-fogo. Você diminui o apoio internacional à manutenção da ofensiva militar, da contra-ofensiva militar israelense. E isso é uma coisa que o israelense não tem muita dificuldade de admitir. O Netanyahu falou há pouco tempo, saiu na imprensa, dando uma declaração de que ele garante que a guerra vai continuar. Então, mas é fato que diminui, diminui o apoio internacional, uma vez que você já tem mulheres e crianças de volta. Então, é um jogo complicado que a gente só vai ver o que vai acontecer conforme o andar da carruagem. Exatamente. A gente continua o nosso giro de perguntas para Karen Rosenthal Nigri, ela que inclusive abriu uma página no Instagram, fala.israel, para tratar dessas questões tão importantes e compartilhar esse dia a dia do conflito com as pessoas que acompanham, notícias também das pessoas que moram em Israel. Próxima pergunta, José Maria Trindade. Muito boa noite, Karen. Eu queria que você relatasse assim, qual é o seu sentimento e a sua avaliação do início da guerra até este momento, né? Quando Israel já está na faixa de Gaza e caçando os terroristas que invadiram Israel. Qual é a diferença e o sentimento aí sobre esta situação? É a mesma ou está se modificando? Boa noite, Zé Maria. Eu acho que o apoio que a sociedade está dando para a guerra, ele não diminuiu. Eu vejo a sociedade muito coesa e muito uníssona, né, nessa intenção de seguir a guerra até acabar com o Hamas. E isso eu acho que se reflete, inclusive, nessa declaração há pouco tempo que foi liberada para a imprensa de dentro da reunião do governo, onde o Netanyahu falava claramente que ele não se preocupem, já vai estar escrito no nosso acordo aqui do governo para aprovar essa troca de reféns, que a gente vai continuar com toda a força depois que terminar esse cessar-fogo de alguns dias. Então, isso se ele deu tanta atenção a esse ponto e reforçou tanto, porque essa é uma questão que para o público israelense é muito clara, assim, não tem ninguém aqui interessado em que a guerra pare agora sem que o Hamas tenha sido completamente exterminada suas capacidades militares e de governo. Então, nesse sentido, eu vejo que a sociedade permanece muito, muito alinhada nesse objetivo. Cláudio Dantas. Karen, tudo bem? Boa noite. Você citou justamente que o risco de que essa pausa, esse cessar-fogo, ele acabe reduzindo o apoio externo a Israel para continuar, para seguir na guerra, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho mais sobre isso, né? Considerando justamente a evolução, toda a pressão que foi feita aí pela mídia, né? Que me parece que adotou um lado, né? A gente percebe que a mídia, ela repercute, a mídia de uma maneira geral, né? Repercute o que as agências de notícias reproduzem. Essas agências internacionais, elas atuam na faixa de Gaza por concessão do Hamas e me parece que direcionam o seu noticiário aí para, vamos dizer assim, para dar causa ao Hamas. É exatamente isso. Como você falou, é uma vergonha, né, o que vários veículos de imprensa
fizeram, aquele caso do hospital que foi bombardeado, na verdade, com um míssil defeituoso, né, da Jihad Islâmica que caiu, enfim, essa situação foi realmente vergonhosa, e a gente vê uma cobertura muito tendenciosa contra Israel de grande parte da imprensa internacional. Teve até um escândalo, não sei quanto isso repercutiu no Brasil, mas de fotógrafos, né, usados pelas agências, pelas grandes redes de mídia internacionais, que foram filmados segurando granada e etc. Então, realmente tem uma pressão muito grande, uma campanha muito grande midiática por um cessar-fogo, mas a gente vê que quem realmente tem a responsabilidade por dar o apoio de um país a Israel ou não, né, o governo, a liderança política, a maioria dos países entende perfeitamente o que Israel está passando, mesmo que as mídias internas, né, tentem mostrar o contrário. Você vê que a liderança política da maioria dos países ocidentais sim estão apoiando Israel, e, enfim, a própria Hillary Clinton deu uma declaração outro dia falando que quem apoia quem pede um cessar-fogo não entende nada sobre Hamas, que não faz nenhum sentido. O Biden já reforçou também várias vezes que um cessar-fogo definitivo está fora de cogitação. Então, a gente vê que a maior parte das lideranças políticas, sim, entendem Israel e apoiam. Porém, a gente não pode ser ingênuo de imaginar que a pressão interna nesses países não influencia, ainda mais próximas eleições nos Estados Unidos e em vários países. Então, com certeza, o que o público interno demanda afeta o que a liderança política de cada país vai fazer. Então, uma vez que parte dos reféns, mulheres e crianças, né, sejam devolvidos para Israel, vamos supor que todos sejam devolvidos, que eles encontrem, todos, como eles falam, basicamente o que pode acontecer é que os reféns que sobrarem, que são homens e soldados, passem a ser considerados como prisioneiros de guerra, e não como sequestrados e reféns que são. E aí é um pouco complicado, porque aí você começa a aumentar a chance de se tentar fazer uma equivalência moral, né, entre essas pessoas que estão sequestradas ainda dentro de Gaza e, por exemplo, os prisioneiros terroristas do Hamas aqui em Israel, que é uma coisa que é surreal, não faz o menor sentido você comparar, mas pode acabar se construindo essa narrativa. Então, esse temor de que aumente a pressão por um cessar-fogo definitivo ou por acabar a guerra é bastante real, assim, né? A gente, dadas as circunstâncias de como o mundo, as pessoas se posicionam, é bastante possível que isso aconteça. E isso o israelense não admite de jeito nenhum que aconteça. Então, é um ponto um ponto que foi levantado pela extrema direita, como se fala aqui, mas que realmente faz todo sentido. Aposentar o Nigri, muito lúcida, trazendo reflexões importantes nesse momento da guerra. 46 dias de conflito já. Próxima pergunta, Roberto Mota. Karen, boa noite. É sempre um prazer falar com você. E eu achei muito importante quando você caracterizou essa decisão do governo israelense agora como uma escolha de Sofia. Muita gente talvez não saiba da história. A história de Sofia é uma história ficcional de uma mulher que foi polonesa, que foi presa durante a Segunda Guerra Mundial num campo de concentração, e ela recebeu de um oficial nazista uma ordem para escolher um dos seus 2 filhos, porque um ia morrer e o outro ia viver, e ela é que ia fazer essa escolha. É difícil pensar numa tortura maior para uma mãe, é difícil pensar numa coisa mais sádica do que essa. E, inevitavelmente, vem a comparação do Hamas com os nazistas, porque a gente se pergunta qual é a validade de um acordo feito com fanáticos que têm ódio ao povo judeu, cujo objetivo é eliminar o povo judeu. Vale a pena fazer um cessar-fogo com nazistas? Mota, é um prazer falar com você também, novamente. Você tocou exatamente num ponto que tem se falado muito por aqui.
a alusão à situação nazista, né, tanto da escolha de Sofia, quanto havia também na Segunda Guerra, os nazistas pediam às vezes para os judeus selecionarem prisioneiros, ou para tarefas, ou para serem mortos, enfim. E muitas vezes os próprios prisioneiros judeus na Segunda Guerra tinham que fazer uma coisa que se chamava selektia, né, que era selecionar. Isso é uma coisa super dolorosa, que marca o ethos, né, do povo judeu, como um trauma muito grande, e se levantou de novo esse mito, né, da selektia, de quem vai ser liberado, qual refém vai ser solto, qual não vai, quem é que vai escolher isso. Isso é um ponto muito forte. E o segundo ponto que você levantou, que é perfeito, totalmente pertinente, que é como fazer uma negociação com o diabo, né? Porque você não é que você está fazendo ali uma negociação com homens de negócios, com empresários, em que, né, tem a confiança, a palavra vale, ou que o contrato assinado vale. Aqui é um caso completamente diferente, até porque, se a gente for analisar o histórico, em todas as operações que tiveram até agora na faixa de Gaza, desde que Israel deixou Gaza, todas as vezes teve um cessar-fogo e o Hamas furou esse cessar-fogo, desrespeitou, todas as vezes. Anunciavam, vamos começar um cessar-fogo, isso eu lembro, assim, por experiência própria. Vamos começar um cessar-fogo às 10 horas, estava tendo alguma operação, mísseis e tal, 10 horas vou começar o cessar-fogo, dava 10h20, o Hamas lançava mísseis. E o pior caso de todos, que foi numa operação em 2014, que eu não sei como é que fala em português o nome, é Tzuk Eitan, em hebraico, que foi uma operação particularmente difícil para Israel, e que foi acordado no dia 1º de agosto de 2014, um cessar-fogo de 72 horas. Poucas horas depois que entrou em vigor o cessar-fogo, o Hamas, um grupo do Hamas, fez uma emboscada contra um grupo de soldados, matou 2 soldados, sequestrou os corpos por dentro dos túneis, e esses corpos dos soldados, o Adar Goldin e o Oron Shaul, estão até hoje nas mãos do Hamas. Eles não devolveram até hoje. Já vai fazer 10 anos que essas famílias sofrem porque não puderam enterrar seus filhos, que foram mortos num cessar-fogo. Então, assim, qual é a validade do que o Hamas fala? Realmente, a gente fica nessa dúvida. E uma coisa que incluíram, sim, no acordo, pelo que saiu na imprensa até agora, é que isso vai sendo validado dia a dia. Então, vamos fazer o primeiro dia, liberar 12 sequestrados, libera os prisioneiros, e aí vamos avaliar se funcionou, o Hamas respeitou, não respeitou, e aí a gente vê se continua ou não. Mas realmente, a gente meio que tem que... Se for para fazer qualquer tipo de acordo com terroristas, você tem que tomar esse risco, não tem outra alternativa. Se isso é certo ou não, acho que só o tempo vai dizer. Agora, Karen, eu me lembro que no início do conflito, a pauta palestina, aquelas discussões em torno da possibilidade de criação de um Estado palestino, obviamente acabou ficando em segundo, terceiro, quarto plano. Víamos aqueles ataques e contra-ataques intensos, Israel contra Hamas contra Israel, aquela situação muito delicada no início da guerra. Mas chamou a atenção que no dia de ontem ou anteontem, o presidente norte-americano Joe Biden, ele sugeriu ou propôs a reunificação de Gaza e da Cisjordânia sob a autoridade da Palestina, só que de uma maneira reforçada. Como essa notícia chegou até aí? O que os israelenses pensam dessa possibilidade? Queria rapidamente que você trouxesse sua avaliação sobre isso. Tá. Junto com o massacre de 7 de outubro, caíram vários mitos. Além da dor enorme, caíram vários mitos. E um deles é que essa criação do Estado palestino era uma coisa viável, desejável e óbvio que tinha que acontecer, né? Isso grande parte da sociedade israelense apoiava, assim, sem nem pestanejar, e o apoio já não é mais o mesmo, né? Porque a gente imagina que se a gente saiu de Gaza e Gaza virou o que virou, imagina se a gente abre mão do controle militar ali nas áreas que Israel ainda controla na Cisjordânia. Na verdade, ali aquela região fronteiriça com Gaza, que foi quem mais sofreu, essa região fronteiriça com a Cisjordânia, o que seria equivalente, praticamente tem faixas assim, do território que são super estreitas, então é praticamente o território inteiro.
Então, uma situação de segurança bastante complicada e realmente, hoje em dia, fica mais longe, eu acho, um apoio tão grande quanto era. Mas falando rapidamente, o que o governo respondeu a essas declarações do Biden, que isso o Netanyahu falou em coletivas de imprensa, que de jeito nenhum a autoridade palestina vai passar a controlar Gaza depois que Israel sair. Muitas pessoas aqui falam, inclusive, não, os nossos soldados morreram, os nossos filhos morreram, para a gente entregar de mãos beijadas Gaza de volta para a autoridade palestina depois que eles foram expulsos de lá pelo Hamas em 2007. Então, é uma coisa que não faz sentido. O Netanyahu falou claramente que não faz o menor sentido você entregar Gaza nas mãos da autoridade palestina, que paga a bolsa terrorista, né, paga valores para terroristas de acordo com, proporcional ao número de israelenses que eles mataram. As famílias ganham pensões para o resto da vida. Um grupo, né, a autoridade palestina, que as escolas embaixo da sua autoridade ensinam e educam para o ódio. Hoje mesmo foi encontrado numa escola em Gaza um livro em árabe que negava o grande mito do Holocausto, negando o Holocausto, um outro pôster que foi encontrado em crianças do 4º ano, com fotos do Bin Laden, com fotos de, enfim, vários outros líderes Hamas e precursores do Estado Islâmico. Então, como a gente vai entregar Gaza, né, aqui do lado, para a autoridade palestina, que paga a bolsa terrorista, que promove uma educação de ódio e que até hoje, 6 dias depois do massacre, não condenou até hoje o massacre de 7 de outubro. Estamos conversando com a Karen Rosenthal Nigri aqui em Os Pingos nos Is. Mais um giro de perguntas. Cristiano Beraldo. Karen, a poetisa americana, chefe ou ex-chefe de poesia da revista do New York Times, ela é judia e pediu o seu desligamento do New York Times como uma forma de crítica à cobertura que o jornal vem fazendo da guerra. Na visão dela, os palestinos são vítimas de Israel e Israel não está travando uma guerra legítima. Como é a sua visão e a visão das pessoas que estão em Israel hoje, vivendo essa realidade, em relação aos judeus que também fazem eco a uma narrativa de que Israel comete crime de guerra, que Israel não tem direito a responder aos ataques de 7 de outubro e que Israel, na verdade, é um malfeitor para a população palestina? Olha, esse é um assunto muito delicado e muito doloroso para o povo judeu como um todo, dentro e fora de Israel. Eu vejo pelos meus amigos no Brasil, no Rio de Janeiro, onde também tem pessoas que se posicionam dessa forma e se posicionam publicamente contra Israel e usando o seu judaísmo para validar as suas críticas. E críticas normalmente ferozes e injustas. E eu vejo como que isso faz mal a esses meus amigos no Brasil e como que dói, como que é muito doloroso. E aqui em Israel é a mesma coisa. Não só judeus dentro de Israel, né, israelenses, que também têm essa posição, como ver judeus fora de Israel adotando essa linha. É uma coisa muito dolorosa. Eu posso dizer que aqui em Israel, muitas pessoas já se declararam como tendo mudado de opinião, feito um meia-culpa. Tem vários textos circulando pela internet de pessoas, normalmente de esquerda, se arrependendo de certas coisas que falaram, que escreveram, que disseram, mas é um grupo mínimo, mas que faz muito barulho. Né? Os extremos, normalmente, são grupos mínimos que fazem muito, muito barulho, tanto de um lado quanto do outro. E, assim, eu penso bastante sobre isso, né? O que leva essas pessoas a agirem dessa forma? Eu imagino que deve ter alguma explicação psicológica mais profunda para esse tipo de posição, porque racional
não é, né? Racional não tem como ser. Então, realmente é um ponto de dor para a comunidade judaica, para o povo judeu mundial, ver que tem pessoas que fazem críticas tão injustas contra o país que, no final das contas, se elas estiverem em qualquer lugar do mundo e, Deus me livre, forem ameaçadas por serem judias, nenhum terrorista, nenhum nazista vai perguntar se eles são a favor ou contra Israel, se eles são de direita ou de esquerda. Ninguém perguntou ali nas áreas fronteiriças de Gaza, nos kibbutzim, etc., se era de direita ou de esquerda, se era a favor ou contra o Estado palestino. É judeu e acabou. Então, é triste ver que essas pessoas não conseguem enxergar isso e dão um tiro no próprio pé e no pé do seu próprio povo. Roberto Mota, mais uma questão. Karen, antisionismo é antissemitismo? Eu queria saber a sua opinião. Eu acho que é. Eu acho que críticas a Israel e a qualquer país são legítimas. Você pode, né, tem tanto que existe governo e oposição, né? Naturalmente a oposição ela tem críticas ao governo internamente dentro de qualquer país. Então eu acho que críticas a qualquer governo de qualquer país são legítimas, mas a forma como essa crítica é feita, especialmente no caso de Israel, ela mostra que tem alguma coisa por trás, que não é simplesmente uma crítica pura a uma política pública de um governo, uma atitude de outro governo. Você vê que quando a gente... Uma comparação que eu acho que é sempre interessante de trazer é que quando existia, por exemplo, o apartheid na África do Sul e as pessoas se manifestavam o mundo afora contra o apartheid, as plaquinhas, você via, estavam escritas pelo fim do apartheid. E essas pessoas que dizem que Israel é um apartheid e que não é, e a gente pode discutir isso, não tem problema, mas quando elas protestam, elas não pedem o fim do apartheid, elas pedem o fim de Israel, né? E ninguém pedia lá atrás o fim da África do Sul. Então, você já vê que tem alguma coisa por trás, que não é puramente uma crítica a um governo, é uma crítica à existência de Israel, é uma crítica a... O que é o sionismo, né? O sionismo é a ideia de que Israel o povo de Israel, o povo judeu, tem o direito de autodeterminação. E se você é anti-sionista, você está negando a um povo, e não a todos os outros, o direito à sua autodeterminação. E você não tem como dizer que isso não é antissemitismo, né? Eu acho que o povo judeu sofreu antissemitismo individualmente, né? Cada judeu ou coletivamente, cada comunidade na diáspora, em várias ocasiões ao longo dos séculos, isso foi acontecendo. E a partir do momento que o povo judeu estabeleceu um Estado que o representa, e que o acolhe, que o protege, naturalmente esse antissemitismo foi transformando Israel no judeu entre as nações, né? E por todos esses fatores, eu acho que eu digo com tranquilidade que hoje em dia antisionismo é antissemitismo. Para mim não tem pergunta. Karen Rosenthal Nigri, mais uma entrevista muito importante, trazendo suas informações e análises sobre os aspectos determinantes para esse conflito que já entrou no 46º dia. Karen, muito obrigado mais uma vez pela gentileza. Eu sei que você abriu uma conta no Instagram para compartilhar informações, comentários e reflexões sobre esse conflito. Inclusive você coloca notícias, né, do que você recebe, o que as pessoas contam para você. Eu gostaria de pedir, por gentileza, para você repetir qual é o @do Instagram para as pessoas seguirem e conhecerem um pouco desse trabalho. Obrigada, Daniel, pelo espaço. Sim, a página no Instagram é o @fala.israel. Então, todo mundo pode seguir, acompanhar. Eu costumo botar notícias, vídeos que circulam aqui internamente, para que mais pessoas tenham acesso, enfim, e saibam o que está acontecendo pela visão daqui de dentro. Legal. Obrigada, um prazer conversar com vocês. Muito obrigado pela gentileza, fiquem em segurança, boa sorte e até uma próxima. Obrigada, tudo de bom, tchau, tchau.